E aí, pessoal, beleza? Pessoal, seguinte, a nossa aula hoje vai ser do conteúdo de Física B. Eu que vou estar acompanhando vocês e eu que vou estar fazendo os vídeos das duas físicas, tanto de Física A quanto de Física B, e a gente vai intercalar. Eu vou fechar um conteúdo em Física A, depois eu fecho um conteúdo em Física B, e a gente vai intercalando assim, beleza? Então a aula de hoje vai ser sobre lei de Coulomb. Na apostila é o capítulo 14, da página 10 à página 17, as coisas que a gente vai ver hoje. Tranquilo? Então, o que é a lei de Coulomb, pessoal? A lei de Coulomb ela é a lei que rege a atração e a repulsão das cargas elétricas. Se você tem cargas de mesmo sinal, se você tenta aproximar elas, vai surgir uma força de repulsão. Ou seja, se você tem duas cargas positivas, elas vão se repelir. Se você tem duas cargas negativas, elas vão se repelir. Se você tiver duas cargas de sinais opostos, uma carga positiva e uma carga negativa, então elas vão se atrair. Ou seja, vai aparecer uma força ou de atração ou de repulsão nessas cargas. Se eu tenho aqui a carga 1 e aqui eu tenho a carga 2, a força que a carga 1 sente devido à carga 2 vai ser exatamente igual à força que a carga 2 sente devido à carga 1. Então, essas forças que a gente pode pensar aqui representadas por essas flechinhas, elas são iguais na repulsão e na atração, certo? Então, se a carga 1 é atraída pela carga 2, a força com que ela é atraída é a mesma força com que ela atrai a carga 2, certo? E a gente tem uma fórmula que a gente vai usar para poder calcular qual é essa força. Qual é a nossa fórmula? Essa aqui, ó. F é igual a K, Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. F é a força elétrica de atração ou de repulsão. K é a constante eletrostática. Q1 e Q2 são os valores da carga 1 e da carga 2. As unidades de medida de força a gente já conhece. A gente já viu antes, que é Newton. Qual que é a unidade de medida de carga? É o Coulomb, e ele é representado por este C maiúsculo. A distância entre as cargas, a gente sempre vai ter que medir em metros. Então, se a distância estiver em centímetros, se estiver em milímetros, a gente sempre vai transformá-la para metros antes de começar a fazer as nossas contas. E essa constante K, ela vale 1 sobre 4π ε0. Tá, mas é um número meio estranho, né? Ainda mais que o ε0 vale 8,8 vezes 10 a menos 12. Mas a gente pode usar um K aproximado. Que o nosso K aproximado, o valor dele é 9 vezes 10 elevado a nona. Certo? Então é esse valor que a gente vai utilizar para fazer as nossas contas. Agora a gente pode ir para um exemplo bem simples, só para a gente começar a aquecer. Duas cargas elétricas, Q1 é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 é igual a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão situadas no vácuo e separadas por uma distância de 50 cm. Supondo não haver outras forças atuando no sistema, qual o valor da força de atração entre as cargas? Tá vendo aqui a gente diz força de atração. Por que força de atração? Porque as cargas são opostas. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Elas têm sinais opostos. Então aqui eu vou ter uma força de atração. Nunca uma carga positiva e uma negativa vão se repelir. Elas sempre vão se atrair. Primeira coisa que a gente faz: coleta de dados, como de costume. Q1, Q2, D, 50 centímetros. Vocês podem ver que esse D está em centímetros. Então, como que a gente vai fazer para passar ele para metros? Vai multiplicar por 10 elevado a menos 2. Que vai ficar o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. O K, 9 vezes 10 elevado a nona. Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Essa é a unidade de medida do nosso K. Você não vai precisar se preocupar com essa unidade de medida, mas é sempre bom a gente colocar na hora que a gente faz a coleta de dados. E a força que a gente quer saber, a gente coloca os pontos de interrogação, porque a gente não sabe. A gente já tem os valores, já tem a distância, a gente já consegue jogar a nossa fórmula e substituir os valores e sair fazendo as contas. Aqui, quando eu substituo meus valores, eu fico com essa equação. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa que a gente faz, vamos resolver as potências, que é mais simples. Aqui dentro eu vou ter o quê?
10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 12. Beleza? Aqui embaixo, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2. Resolvemos essa parte, agora a gente vai para os outros valores. 4 vezes menos 2, 8. Tá vendo essas barras aqui, ó? Essas barras significam que é o módulo do produto entre as cargas. O módulo significa que é só o valor positivo. Então, essa multiplicação ficaria negativa por causa do menos 2, mas a gente coloca só o valor positivo dela para fora. Então, fica 8. Repetimos o 9 vezes 10 a nona. 5 ao quadrado, 25. Agora, vamos resolver as potências que a gente tem aqui. Menos 12 mais 9, menos 3. Menos 3, aqui eu tenho menos 2. Corto menos 2 com menos 3, vai ficar o quê? Menos 1. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 10 a menos 1, dividido por 25. Isso vai dar aproximadamente 2,88 vezes 10 a menos 1 newtons. Beleza? Então, esse é o primeiro exercício que a gente faz. É um exercício bem simples, só substituir o valor. E agora a gente vai começando a complicar um pouquinho. O exercício 2 diz o seguinte: a intensidade de uma força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais, situadas no vácuo a uma distância de 2 metros uma da outra, é de 202,5 newtons. Supondo que o sistema está isolado, qual o valor do módulo das cargas? Beleza, agora eu não quero saber a minha força, eu quero saber o valor das minhas cargas, e elas são iguais. Então, coleta de dados, colocamos a nossa fórmula. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai manipular essa fórmula para isolar o Q. Ele fala que as cargas são iguais, então Q1 e Q2 são iguais. Então eu posso colocar os dois como sendo Q. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então, agora que eu tenho essa equação reduzida, eu posso manipular ela. O D está dividindo, passa multiplicando. Agora o K está multiplicando, passa dividindo. Agora eu tenho Q ao quadrado, eu passo a raiz quadrada. E fico que a minha carga vai ser F vezes D ao quadrado, dividido por K. Colocando os valores que a gente tem no exercício, a gente chega nessa expressão. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 205, dividido por 9, 90. Esse 10 está dividindo também, então ele está como 10 a nona, ele vai como 10 a menos 9. 90 vezes 10 a menos 9, eu posso escrever como 9 vezes 10 a oitava. Agora, o que eu faço aqui? 9 vezes 10 a oitava, não é 9 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2. Por quê? Multiplicação de potência. Se eu tenho a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, eu posso dividir esse menos 8 assim. Assim que é mais fácil da gente poder visualizar. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3, né? Qual que é a raiz quadrada de 10 elevado a menos 2? 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 1. Então, cada um desses termos vai tirar um 10 a menos 1 para fora. Então, fica a minha carga vai ser o quê? 3, que é a raiz de 9, e 10 elevado a menos 4, que é a raiz quadrada de 10 elevado a menos 8. Então, essa é uma outra maneira que agora a gente utilizou a fórmula que a gente tem da lei de Coulomb para calcular a força, mas a gente não calculou a força, a gente já tinha a nossa força. Usamos ela para calcular a carga. Tranquilo? Agora é a vez de vocês. Vou deixar esse exercício para vocês fazerem. O exercício diz o quê? Eu tenho duas cargas elétricas, Q1 e Q2. Eu tenho o valor delas. Que estão situadas no vácuo, separadas por uma distância de 20 centímetros. Supondo não haver nenhuma outra força atuando no sistema. Qual o valor da força de atração entre elas? Vai fazer parecido com o nosso exercício, com o nosso exemplo 1. Beleza, ele fala, qual a nova força se a distância dobrar? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua distância, dobrar ela e fazer o cálculo de novo. Daí você consegue ver a relação entre as duas forças, ver qual que é a força quando elas estão aos 20 centímetros e quando elas estão com o dobro dessa distância, que seria 40 centímetros. Beleza? Não esqueçam de converter as unidades. Trabalhamos sempre com metros. Agora então, pausa o vídeo,
faça o exercício e depois volte para ver o resto. Pronto? Exercício feito? Vamos lá então. Agora eu vou seguir com outro exemplo um pouco diferente. As cargas elétricas, elas nem sempre vão estar bonitinhas daquela maneira que a gente consegue medir a distância entre elas. Elas podem estar espalhadas no espaço. E então o que a gente vai fazer? Fazer o nosso plano cartesiano. Eu tenho uma carga que está sobre o ponto 5 no eixo X e a outra no 5 do eixo Y. Está falando que meu plano aqui está sendo medido em milímetros, então do 0 até aqui eu tenho 5 milímetros, do 0 até aqui eu tenho 5 milímetros. Mas o que influencia é a distância entre as cargas. Então, o que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular esta distância aqui, ó, da Q1 até a Q2. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar e fazer a nossa coleta de dados. Depois, o que a gente vai fazer? Lembram que a gente utilizava Pitágoras para conseguir calcular a hipotenusa de um triângulo? Isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Ó, 5, 5, e aqui eu tenho minha hipotenusa. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Se eu pegar e mudar isso aqui, a minha distância ao quadrado vai ser o quê? A distância em x ao quadrado mais a distância em y ao quadrado. Então, eu tenho aqui 5 milímetros e aqui eu tenho 5 milímetros. Então, a gente pega, colocamos nossos valores. Milímetro é 10 elevado a menos 3. Calculando isso, eu chego que o meu d ao quadrado é igual a 50 vezes 10 a menos 6, que é igual a 0,00005. Mas a gente não quer d ao quadrado, a gente quer d. Então, o que a gente vai fazer? O d vai ser igual a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 0,00005 vai ser igual a aproximadamente 7 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Mas é interessante a gente pensar também e guardar esse d ao quadrado aqui, ó. Por quê? Na minha equação, eu não tenho um d ao quadrado, então por que eu vou fazer a raiz quadrada aqui e depois lá eu vou ter que levar ao quadrado? Vai dar na mesma. Então, a gente pode guardar esse nosso d ao quadrado aqui para utilizar ele para poupar tempo. Então, o que a gente faz? Continuando o nosso exemplo, guardei meu d ao quadrado aqui, ó. A gente vai colocar a nossa fórmula da força, fazer a nossa equação, resolver ela. Ó, no lugar do d ao quadrado, eu já substituí pelo valor aqui direto. Porque mesmo eu sabendo o valor de d, eu já sei o valor de d ao quadrado, porque apareceu para mim aquela hora. Então, eu não preciso fazer duas vezes. Colocar isso aqui, elevar ao quadrado, que vai dar nisso aqui mesmo. Tranquilo? Então, fazemos a mesma coisa que a gente fez antes. Trabalhamos com as potências, depois trabalhamos com os valores que estão em cima e embaixo. E a gente vai chegar que a força entre essas duas cargas é de aproximadamente 18 vezes 10 elevado a 2 newtons. Certo? Então, o que a gente fez? Só para a gente recapitular. Primeiro, a gente descobriu a distância entre os pontos, utilizando Pitágoras. Sabendo a distância, a gente pode ir para a nossa lei de Coulomb e calcular a força de interação entre eles. Além do módulo da força eletrostática, que pede no exercício, pede também as cargas estão se atraindo ou se repelindo. Se a gente olhar, uma carga é positiva e a outra carga é negativa. Se eu tenho cargas de sinais opostos, então a gente tem uma força de atração. Então a resposta seria o quê? As cargas estão se atraindo, porque elas têm sinais opostos. Beleza? Agora vamos lá, exercício 2. Agora é a vez de vocês. O exercício é bem parecido com o exercício passado, é para vocês treinarem e tentarem fazer sozinhos. Se não conseguirem fazer, voltem no exercício passado, deem uma olhada, que o método de resolução é basicamente o mesmo. Certo? Então, já terminaram? Pronto? Então, agora vamos continuar. Mas, pessoal, eu mostrei antes sempre duas cargas. Mas a gente não pode ter mais cargas? Se tiver mais carga, elas não interagem. O que acontece? Se eu tiver mais cargas, elas vão interagir. Por exemplo, se pegar a nossa carga Q2,
ela vai sentir uma força por causa de Q3 e outra força por causa de Q1. E qual vai ser a força resultante? Vai ser a somatória vetorial dessas forças. Lembra como a gente trabalha com vetores? A gente vai precisar muito disso quando a gente resolver problemas que tem mais de duas cargas. Então a gente vai precisar fazer essa somatória vetorial das forças. E agora eu vou fazer para vocês alguns exemplos parecidos com essas configurações que a gente tem aqui. O primeiro deles, eu tenho o quê? Eu tenho três cargas, Q1, Q2 e Q3. Elas estão sobre o eixo X. O valor dessas cargas é menos 20 vezes 10 a sexta coulomb para Q1, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs para Q2 e 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs para Q3. Elas estão situadas no vácuo, ou seja, não tem nenhuma outra interação, e as posições podem ser dadas através do plano cartesiano. Então a gente vai olhar aqui para a nossa escala e está falando que as posições estão medidas em centímetros. Então esse gráfico, então nesse eixo aqui, elas estão divididas em centímetros. A Q3 está no 0, a Q1 está no 2, 4, 6 e a Q2 está no 12, beleza? Então, de Q3 até Q1, a gente tem a nossa distância 1, que é quanto? 6. De Q1 até Q2, a gente tem a nossa distância 2, que também vai dar 6. Nesse caso, elas estão simetricamente separadas. Então, as distâncias são iguais. Mas elas precisam estar simetricamente separadas? Não, a Q1 poderia estar aqui em cima do 4. Entendeu? Ela poderia estar aqui colada no Q2, perto do 11. Poderia. Seria a mesma maneira de resolver. Seria a mesma maneira de resolver, mas daí esse D1 e D2 seriam diferentes. Eu só especifiquei bem aqui na nossa coleta de dados, para a gente não confundir. Como que a gente faz a somatória das forças? Lembra que a força resultante é a força que a carga 2 exerce na carga 1, mais a força que a carga 3 exerce na carga 1. A gente está fazendo assim porque a gente está olhando a força que está sendo exercido na carga 1. É a nossa carga 1 que é a nossa carga 1 que está sendo o nosso corpo de teste. É ali que a gente está pensando, que a gente está medindo as forças, certo? E como que a gente vai ter que fazer isso? Vai ter que calcular a força 2,1, depois calcular a força 3,1 e somar elas. Então, a gente tem a distância D1? Tem. Tem o valor da carga 1? Tem. Tem o valor da carga 2? Tem. Então, a gente consegue calcular bem facinho as forças, certo? Substituímos nossos valores, efetuamos nossas contas e a força que 2 exerce em 1 é aproximadamente 250 newtons. Beleza? Descobrimos uma das forças, mas a gente precisa descobrir a outra força, para depois a gente poder somar elas. Então, vamos para o cálculo da outra força. Agora a gente vai efetuar os cálculos para a outra carga. É a força que a carga 3 exerce na carga 1. Certo? Ou seja, a força que a carga 1 está sentindo porque a carga 3 está ali. O que a gente faz? Coloca a nossa equação, substitui os valores, efetua os cálculos. A gente vai chegar que a força 3,1 é igual a 50 newtons. Faz sentido, não faz? Porque a carga 3 ela é bem menor, né? Ela é 1/5 da carga 2. Então faz sentido que a força também seja 1/5 da força 2,1. E como que a gente calcula a força resultante? Imagine o seguinte, a gente tem a nossa força, que a partícula 2 está puxando a partícula 1 para frente. A gente tem a força, que a partícula 3 está puxando a partícula 1 para trás. Então, a força resultante vai ser F2,1 mais F3,1. Mas o F3,1 ele é negativo. Então, efetuando a soma desses dois vetores, a gente vai ter esse vetor que a gente tem aqui em vermelho, certo? Então, vai ser o quê? O valor da F2,1, que a gente calculou antes, que é 250, menos o valor da F3,1, que é 50. F2,1 menos F3,1 vai ser 250 menos 50,
que vai dar 200 newtons a força resultante, que ela é representada por esse nosso vetor vermelho aqui. Beleza? Então, isso quando elas estão sobre o mesmo eixo, as três partículas. Mas a gente também pode ter elas em eixos opostos. Por exemplo, aqui. A nossa partícula Q3 está sobre o ponto 0. A Q1 está no 4 do eixo X. A Q2 está no 4 do eixo Y. E a gente vai ter esta configuração aqui. Aqui a gente vai estar olhando para a partícula 3. Certo? A gente quer saber qual que é a força que a partícula 1 e a partícula 2 exercem na partícula 3. Se a gente olhar aqui, a carga da partícula 1 é negativa, a carga da partícula 2 é positiva e a da partícula 3 também é positiva. Então, a gente vai ter uma força de atração entre Q1 e Q3 e uma força de repulsão entre Q2 e Q3. Mas vamos lá. Como que a gente começa o nosso exercício? Como sempre, coleta de dados. Depois, se a gente pensar bem, a gente vai olhar aqui e lembra que é uma somatória vetorial? E como que a gente faz a somatória vetorial? Se eu vou ter uma força para um lado e uma força para o outro. Lembra que para eu fazer um módulo de um vetor, quando eu tinha dois outros vetores, eu fazia que o módulo ao quadrado é igual a um dos vetores ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai calcular as duas forças e vamos fazer o nosso vetor resultante. Por exemplo, aqui eu tenho a minha força 1, 3, que é a força que a 1 exerce sobre a partícula 3, certo? Força que a partícula 3 está sentindo porque a 1 está ali. É uma força de atração. Para baixo, vai ser uma força de repulsão, porque a partícula 2 está repelindo a partícula 3. Então, aqui vai ser minha F, 2, 3. Se eu somar as duas, vai dar uma diagonal aqui, não vai? Então, esta diagonal é minha força resultante. Para eu calcular essa diagonal, lembra, a gente falava, faz de conta que é um triângulo retângulo, pega um dos catetos, translada ele, a gente vai fechar um triângulo aqui. Lembra que a gente fazia isso? Depois calculava essa hipotenusa? Isso aqui é basicamente o cálculo da hipotenusa de um triângulo. A gente vai utilizar para calcular essa nossa força resultante. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Calcular, primeiramente, a nossa força 1, 3. Da mesma maneira, colocamos a equação, substituímos os valores e encontramos que a força 1, 3 é igual a 45 newtons. Depois disso, precisamos calcular a força 2, 3. Para fazer isso, colocamos a equação, substituímos os valores, efetuamos os cálculos e chegamos no resultado que a força 2, 3 é igual a 112,5 newtons. Agora, a gente já tem a força 2, 3 e tem a força 1, 3. Então, o que a gente vai fazer? A força resultante é igual a raiz quadrada de 45 ao quadrado mais 112,5 ao quadrado. Isso dá aproximadamente a raiz quadrada de 14.681, que isso vai ser aproximadamente 121,2 newtons. Pessoal, estou trabalhando todo com valores aproximados aqui, tá? Se der um pouquinho diferente o resultado de vocês, se tentarem fazer as contas, não se assustem, que eu aproximei os valores para ficar mais simples. Tranquilo? Então é assim que a gente vai trabalhar quando a gente tiver cargas que não estão alinhadas sobre o mesmo eixo. Tranquilo? Agora tenho dois exercícios para vocês. O primeiro deles a gente resolve análogo ao que a gente fez no eixo X, mas agora as cargas estão alinhadas no eixo Y. Beleza? E eu quero saber a força resultante sobre a carga 1, que está aqui no meio. Tranquilo? Depois, agora eu tenho a mesma configuração que eu tinha antes, certo? E eu quero saber também a força resultante sobre a carga 3. Mas os valores das cargas são diferentes do que a gente viu no exercício passado. Certo? Então agora é com vocês, façam esses dois exercícios. E depois deles, ainda tem os exercícios da apostila. Exercício de 1 a 5 na página 12. Assim que vocês encerrarem esses exercícios, provavelmente já deve estar na hora do nosso fórum. E eu vou estar lá esperando vocês para a gente poder tirar as dúvidas. Certo? Então, até daqui a pouco no fórum. E bom estudo para vocês.